Olá, tudo bem? Professor Manuel Júnior, professor de Biologia, e nós estamos aqui para comentar mais uma questão do nosso simulado Sistema PASSE. Nós vamos comentar agora a questão de número 96. E a questão de número 96, ela vai estar aí contemplando a competência 4 e a habilidade 14. É uma questão de fisiologia humana. Fisiologia da digestão, sendo mais específico. Gente, entenda uma coisa, o Enem, ele usa muito o recurso de gráficos, de tabelas, de diagramas. Então, essa habilidade de interpretação gráfica, ela é fundamental para você que quer ter sucesso na prova do Enem e em demais vestibulares, tá bom? Então, vamos juntos aqui. Diz assim, o gráfico refere-se à atividade de 3 enzimas que atuam no trato digestório humano. As curvas que correspondem às faixas das enzimas amilase salivar e pepsina são respectivamente. Galera, entenda uma coisa. A ação enzimática, ela depende basicamente de 3 fatores. Quais são eles? A temperatura, cada enzima tem sua temperatura ótima. A concentração do substrato, quanto mais eu aumento a concentração do substrato, maior vai ser a velocidade de ação enzimática, até um ponto máximo de saturação, depois mantém-se constante. E o pH. Então, são esses 3 fatores: temperatura, concentração de substrato e pH. O que eu observo aqui no gráfico? O meu gráfico, ele está relacionado ao pH. Veja que ele coloca aqui, o gráfico está relacionado ao pH. O pH, numa escala aí de 1 a 12 que ele colocou, tá bom? E para a gente responder essa questão, o que nós precisamos? Conhecer o pH ao longo do nosso tubo digestório. Então, vamos lá para o pH. Primeira coisa que nós devemos lembrar, como que é o pH na nossa boca? O pH da nossa boca, ele é aproximadamente 7. É em torno de 6,8, a gente aproxima aí para 7. Gente, qual a enzima que tem ação de digestão, que tem digestão química na nossa boca? A amilase salivar, também chamada de pitialina. É uma enzima que converte o amido em maltose, quebra um polissacarídeo em disacarídeo, tá bom? Então, gente, se ela tem uma ação ali próximo de 7, no gráfico, qual é a curva que está apontando uma ação máxima próximo de 7? Tá bem aqui, vou traçar aqui como se fosse 6,5, onde é que eu tenho aqui? Então, qual é o gráfico? 2. Então, eu já sei que a amilase salivar é a curva 2. Quando a gente vai para o nosso estômago, tá? Então, eu estou falando agora do estômago. Quando eu estou falando do estômago, o pH, ele vai variar ali de 1 a 3. Então, eu tenho um pH variando de 1 a 3. Um pH extremamente ácido, ali em torno de 2,5 e tal. Então, o que é que nós vamos buscar? Nós vamos observar, tá? Primeiro, qual é a principal enzima de ação no estômago? No estômago, nós temos digestão de proteína em polipeptídeos menores, tá? Por ação de uma enzima chamada pepsina. Então, no estômago, digestão de proteína por ação de uma enzima chamada pepsina. Qual o pH ótimo para a pepsina? Aproximadamente 2, entre 1 e 3 ali, aproximadamente 2. Então, aqui, aproximadamente 2. Qual é a curva que está ótima para a digestão em 2? É a curva 1. Então, sem dúvida nenhuma, a pepsina aqui está na curva 1. Só para a gente completar, qual vai ser o pH do nosso intestino? Especialmente no duodeno. Ele vai estar aí em torno de 8 a 9, aproximadamente 8. Então, aqui 8 a 9, ou um pouco mais de 9, onde é que nós temos aqui? Nós temos a curva 3. Então, a curva 3 seriam as enzimas do duodeno. Nós temos uma grande gama de enzimas ali do intestino, tá? Algumas proteases, como a tripsina, nós vamos ter lactases, nós vamos ter lipases, nós vamos ter nucleases, uma série de enzimas ali no intestino, tá bom? Então, para a nossa pergunta, ele perguntou, amilase e pepsina são respectivamente quem? 2 e 1. Então, resposta correta,
letra D de dedicação. Um grande abraço e bom estudo.